sem perder tempo, eu gostaria de chamar o nosso querido pastor Edilson de Lira. A primeira ministração é com ele. Come tudo! Aleluia, glória a Deus. Bom dia, gente, graça e paz. Eu estou muito feliz de estar aqui, como já falei em outros momentos. Para mim não é apenas um tema de um evento, de um aniversário, mas de fato faz parte daquilo que eu vivo, porque eu também faço parte dessa história. Não importa se você está aqui há 23 anos, ou se você está aqui há alguns minutos e veio a primeira vez para essa igreja, você também pode fazer parte dessa história. A minha pergunta principal não é se você fez parte do passado, mas é se você está pronto para fazer parte do futuro que Deus tem para essa igreja, porque esse futuro tem você bem no meio dele. Eu quero ser bem direto naquilo que Deus colocou ao meu coração. Primeiro porque daqui a pouco eu vou precisar estar em Petrolina, então eu já quero me despedir de todos vocês, dizer que esse foi um tempo maravilhoso, agradecer a recepção que a gente sempre tem quando está aqui. Literalmente eu estou em família, mas a gente vai precisar voltar, e eu sei também que você que está aqui, particularmente nessa manhã, depois de praticamente ter um evento na quinta noite, na sexta noite, no sábado à noite com a formatura, está aqui porque ama essa visão. Eu sei que alguns dos que estão aqui, talvez até tenham passado algumas noites após o culto, organizando alguma coisa dentro da igreja. Eu não sei porquê, mas essa manhã, de alguma forma, tem um gostinho de reunião de liderança. Tem um gostinho de pessoas que de fato já estão dentro da visão, já estão mergulhados nessa visão. Tem alguém aqui que é apaixonado por essa igreja? Glória a Deus, eu estou falando com o povo certo. E eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, e o terceiro motivo de acreditar que você faz parte mesmo dessa visão, além de você ter passado por todo esse evento e estar nessa manhã, além de você ter passado algumas noites após os cultos resolvendo algumas coisas e estar aqui pela manhã, é que daqui a pouco nós temos a final da Copa do Mundo e você está aqui pela manhã num culto no Brasil. Então você de fato ama esse lugar. 1 Samuel, no capítulo 14, eu queria que você abrisse comigo. Eu vou ler um trecho e depois nós vamos tirar alguns aprendizados dessa passagem. A Bíblia diz o seguinte, 1 Samuel, capítulo 14 e versículo 1. Certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: vamos ao destacamento filisteu, do outro lado. Ele, porém, não contou isso ao seu pai. Saul estava debaixo de uma romanceira na fronteira de Gibeá, em Migron. Com ele estavam uns 600 soldados, entre os quais Aías, que levava o colete sacerdotal. Ele era filho de Aitube, irmão de Icabode, filho de Finéias, neto de Eli, sacerdote do Senhor em Siló. Ninguém sabia que Jonatas havia saído. Em cada lado do desfiladeiro que Jonatas pretendia atravessar para chegar ao destacamento filisteu, havia um penhasco íngreme. Um se chamava Bozez e o outro Sené. Havia um penhasco ao norte na direção de Micmas e outro ao sul na direção de Geba. E Jonatas disse ao seu escudeiro: vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. Diga comigo: nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos, seja com poucos. Eu queria orar com você, queria que você pudesse curvar a sua cabeça e fechar os seus olhos,
Pai, muito obrigado em nome de Jesus. Obrigado pela tua presença nesse lugar, essa presença preciosa, essa presença que faz a diferença em nossas vidas, essa presença que nos transforma. É por causa dela, Senhor, que seremos não apenas informados, mas hoje seremos inspirados, seremos transformados e vamos sair desse lugar diferente de como entramos. Pai, eu oro nesse momento também por aqueles que assistem online, e eu declaro, Senhor, que eles possam ser tocados e mudados pela presença do Teu Espírito Santo. Te agradecemos também, Senhor, por Tua palavra ensinada aos nossos corações nessa manhã, e nos comprometemos a ser não somente ouvintes, mas praticantes de cada uma das verdades aqui estabelecidas, em nome de Jesus. Se você crê, dá um amém. Glória a Deus. Talvez alguns tenham ficado um pouco fora de contexto enquanto eu lia esses versículos, muitos nomes hebraicos, nomes antigos, e o que é que quer dizer cada uma dessas coisas? Eu não vou entrar nos aspectos geográficos, históricos, sociológicos dessa passagem, mas eu só quero que você entre um pouco no contexto comigo, para você entender para onde nós vamos nessa manhã. A Bíblia diz que os filisteus, e para quem não lembra, os filisteus eram, nessa época, os maiores inimigos de Israel, estavam acampados do outro lado de um penhasco. Naqueles dias era muito comum, quando uma guerra acontecia, que antes da guerra de fato acontecer, os exércitos acampassem em posições um de frente para o outro. E aqueles acampamentos serviam para intimidar o inimigo. Às vezes o exército desfilava com as suas armas, com os seus cavaleiros, e isso poderia demorar dias. Quem não lembra da história de Davi e Golias? Golias, durante 40 dias, aparecia no acampamento diante do povo de Israel e desafiava um soldado de Israel que pudesse enfrentá-lo. Mas isso não é uma coisa somente dos povos antigos. Se você acompanha, por exemplo, o que está acontecendo na Ucrânia, você deve ter percebido que por mais de 100 dias, a Rússia colocou os seus exércitos na fronteira e intimidações, ameaças aconteciam, até que finalmente uma guerra começasse. Ou já tem anos que nós temos a Coreia do Norte e a Coreia do Sul fazendo ensaios com as suas armas. E aí a Coreia do Norte lança alguns mísseis para mostrar o poder, a força que eles têm. E aí na mesma semana a Coreia do Sul faz um desfile com os seus caças, com os seus aviões de guerra, para mostrar, olha, se você atacar, nós também temos essas armas do lado de cá. Então mesmo com a tecnologia as coisas não mudaram, continua parecido. E naqueles dias os filisteus estavam acampados e eles tinham mais tecnologia, eles tinham mais número, eles tinham exércitos mais bem treinados. Saul era rei naquele tempo e ele tinha um filho chamado Jonatas. E de repente Jonatas tem uma ideia. Mas eu vou mostrar para você ao longo da Bíblia que era mais do que uma ideia, era uma visão, foi uma inspiração da parte de Deus. E então Jonatas, sem que o seu pai soubesse, chama uma pessoa, ele chama o seu escudeiro, diga comigo, escudeiro. Você vai entender porque nós vamos usar essa expressão. E então ele diz, venha, vamos subir ao destacamento dos filisteus. Talvez o Senhor nos dê um livramento. Vamos ler de novo essa passagem e a gente vai tirar alguns princípios aqui importantes para a nossa vida. A Bíblia diz no versículo 6 de 1 Samuel, capítulo 14, Jonatas disse ao seu escudeiro, vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. Disse o seu escudeiro, faze tudo o que tiveres em mente, eu irei contigo. Eu quero que você perceba a disposição desse homem. E na verdade nós vamos ver ao longo da história que você já deve imaginar que no final o povo hebreu vence os filisteus.
No começo da visão, aquilo que Jonatas propôs parecia uma loucura, e de fato era. Porque se você parar para pensar comigo, os exércitos estavam se preparando, e aí de repente uma pessoa diz: ei, vamos nós dois subir sozinhos para enfrentar aquele exército, porque o Senhor é poderoso para salvar, seja com muitos, seja com poucos. A gente se anima quando vê aquele escudeiro dizendo: eu vou contigo, o que você tiver no seu coração, essa também é a minha disposição. Mas eu quero que você pense como se você estivesse lá naqueles dias. Então imagina comigo mais uma vez, do lado de cá tem o exército filisteu, do lado de cá tem o exército de Israel, tem o povo de Deus, e de repente aquele homem chamado Jonatas, ele aparece com uma loucura. Você já parou para perceber que ao longo da história, Deus sempre vai levantar algumas pessoas apresentando algumas loucuras, apresentando alguns planos que parecem improváveis, apresentando alguns planos que são contrários às estatísticas. Eu estou falando com pessoas aqui que talvez tenham uma visão assim. Se você mostra para o seu contador, se você mostra para o seu vizinho, se você fala com a sua família, eles vão dizer: você está louco. E quando as pessoas começam a dizer que você está louco, quando o impossível começa a aparecer algo óbvio e natural para você, você está começando a alinhar os seus pensamentos com os pensamentos de Deus. Porque se a visão que Deus deu para você não está te intimidando, ela está insultando a Deus. Se a visão que Deus te deu não é algo que faça tremer as tuas pernas, não é algo que faça você pensar: será que vai acontecer mesmo? Uma vez alguém falou para mim: pastor, Deus me deu uma visão, mas é algo tão grande, tão grande, tão grande, que ou Ele coloca a mão, ou é melhor eu nem começar. E eu disse para aquela pessoa: você gostaria de ter algo que não precisasse da mão de Deus? De fato, o que Deus chama você para fazer é algo tão grande que ou Ele se envolve, ou você vai ser frustrado, ou você vai ser envergonhado. Quando Jesus chamou o apóstolo Pedro, que ainda não era o apóstolo Pedro, para andar sobre as águas, parecia loucura, até ele começar a andar sobre as águas. Quando Deus falou com Noé para construir uma arca, parecia uma loucura, até o dilúvio chegar. Quando Sadraque, Mesaque e Abdenego disseram que iriam entrar na fornalha, parecia loucura, até o quarto homem andar com eles. Quando Josué gritou contra aquela muralha, parecia loucura, até a muralha obedecer o seu grito. Quando Jesus falou com aquela figueira, parecia loucura, até a figueira secar. Quantos exemplos você precisa para entender que o que Deus falou com você parece loucura até acontecer? Aleluia! Se ainda parece loucura, é porque ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Aleluia! Olhe para o seu vizinho e diga: vai acontecer. A visão de Deus para a sua vida vai acontecer. Ele diz: os meus planos são maiores que os seus planos, os meus pensamentos são maiores que os seus pensamentos. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho ao teu respeito. Então eu estou falando aqui com pessoas que têm visão. Se tem algo queimando dentro de você e você sabe que você nasceu para fazer isso, você sabe que esse é o tempo de começar, essa mensagem é para você. Jonatas era um daqueles loucos. Quantos loucos a gente não conhece? Pessoas que dizem simplesmente: isso é impossível. Aleluia. Jonatas disse ao escudeiro, e eu quero que você preste atenção na insanidade que ele está propondo àquele homem. Veja qual é o roteiro, veja qual é o plano, veja qual é a estratégia de Jonatas. Versículo 8, Jonatas disse: venha, vamos atravessar na direção dos soldados, e deixaremos que eles nos avistem. Se nos disserem: esperem aí até que cheguemos perto, ficaremos onde estivermos e não avançaremos. Mas se disserem: subam até aqui, subiremos, pois este será um sinal para nós de que o Senhor os entregou em nossas mãos.
Eu não sei você lendo essa passagem, mas para mim, esse era um sinal de que eles iam morrer. Pensa comigo, olha o plano de Jonatas. Ele diz, olha, vamos subir eu e você. E aí a gente vai subir por essa encosta íngreme aqui, e a gente vai deixar que o exército de filisteus veja a gente. Se eles forem descer até encontrar a gente continua onde está. Mas se o exército filisteu, fortemente armado, altamente numeroso, disser, subam para cá, e nós vamos dar uma lição a vocês. Este é o sinal de que o Senhor os entregou nas nossas mãos. Que sinal é esse? Você já parou para perceber que tem pessoas que são apaixonadas por alguns planos loucos? Você já parou para perceber que tem gente que não cai na real? E deixa eu dizer a você, realidade nunca mudou ninguém. A Bíblia não diz que nós vivemos pela realidade, nós vivemos por aquilo que cremos. A Bíblia não diz, no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e Deus olhou e disse, essa é a realidade, Jesus, cai na real. Trevas, tudo sem forma e vazio, não. Ele olhou para aquilo que estava sem forma e vazio, e ele começou a dizer, haja, seja, produza, frutifique, multiplique, e aí ele criou o homem como ele, a sua imagem e a sua semelhança. Lá estava Jonatas trazendo um plano que parecia uma loucura, e vamos admitir, sem spoiler, sem você saber o final da história, realmente era uma loucura. 2 homens, matematicamente, não vencem um exército. Aleluia! Mas Jonatas tinha uma pessoa que a Bíblia chama de escudeiro. E eu gosto dessa expressão, porque o escudeiro é aquele que abraça uma visão, enquanto aquela visão ainda não tem nada de concreto, enquanto aquela visão é apenas um plano, aquela visão é apenas uma ideia. Ele não tinha visto ainda nenhuma batalha vencida, ele simplesmente tinha uma ideia que pode ser de Deus, pode ser que seja apenas uma loucura de Jonatas, pode ser que a gente suba e a gente morra vergonhosamente, mas ao menos a gente vai ser uma inspiração para os outros soldados, como mártires. E eu quero que você preste atenção até mesmo na forma que o próprio Jonatas diz. Vamos ler de novo, talvez você não tenha se atentado para isso. No versículo 6, Jonatas diz o seguinte ao seu escudeiro. Disse Jonatas ao escudeiro, vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez, eu acho que você não leu o talvez na primeira vez que a gente leu o versículo. Talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos, seja com poucos. Ele está dizendo, olha, vamos só nós 2 enfrentar aquele exército, talvez o Senhor livre a gente. E aí vai? Aleluia. O processo da visão no começo é assim, é tudo incerto. As pessoas não têm uma planilha para confiar, as pessoas não têm uma conta bancária compatível com o sonho que Deus dá, as pessoas não têm nem pessoa suficiente para fazer aquilo acontecer, só tem um doido e alguém que decide acreditar nesse doido. Aleluia, aleluia. Aleluia. E por que eu estou falando isso? Porque nós vamos aprender nessa passagem sobre o processo de uma visão. A visão sempre nos leva para um destino onde ainda não estamos. E eu não sei se você já entendeu, mas essa igreja está começando uma nova jornada. Essa igreja está começando uma nova estação. Esse aniversário não é um tempo de nostalgia, apenas para a gente lembrar aquilo que Deus já fez. O que Deus já fez é muito bom, mas o que Deus tem para fazer nesses dias é infinitamente maior. Eu lembro que eu conversava uma vez com um pastor de uma denominação tradicional há muitos anos, e eu estava recém-iniciado no pastoreio da igreja, e eu me via como Jonatas, como uma pessoa louca, dizendo planos loucos, para que alguns poucos escudeiros pudessem abraçar.
E aí esse pastor chegou para mim e disse: o que é que vocês têm? A nossa igreja tem uma história, a nossa igreja tem uma tradição, a nossa igreja tem um passado. E eu disse: nós temos um futuro. Você pode ficar com o seu passado, faz uma estátua dele, faz um quadro dele, faz um monumento dele. Eu vou ficar com o meu futuro, com aquilo que Deus tem para mim. Meu irmão, a igreja não é um monumento, a igreja é um movimento. Tem coisas novas para Deus fazer e as melhores fases dessa igreja estão para frente. Aleluia! Jonatas apresentou uma visão. Jonatas apresentou algo que parecia uma loucura. E por que eu estou falando essa mensagem? Justamente num domingo pela manhã, onde só vieram para o culto aquelas pessoas que passaram pelo evento e que estão aqui porque realmente amam essa visão. Porque eu quero falar com alguns escudeiros. Talvez tenha algum escudeiro sentado nessa cadeira. E talvez você seja apresentado a coisas que possam parecer uma loucura. Talvez você seja apresentado a projetos que as pessoas podem dizer: como é que isso vai acontecer? Eu lembro que há mais ou menos 11 anos atrás, nós recebemos um convite para pastorear a igreja na cidade de Petrolina. E se você está visitando e acha que eu pareço jovem demais para ser pastor, faça uma imaginação de como eu pareceria há 11 anos atrás. E lá estava eu assumindo uma igreja só para exemplificar. Nos primeiros meses de pastoreio, eu cheguei num hotel de uma irmã da igreja, e eu estava de short, eu estava de boné, e aquela irmã disse: olha, meu pastor, e aí chamou uma outra amiga e disse: olha aqui, o pastor Edilson, o pastor da minha igreja. E aí aquela senhora chegou e fez assim: e é mulher? Ela quase disse: é isso aí que é o seu pastor? Esse aí que é o seu pastor? Eu lembro de uma outra vez, nós estávamos numa reforma nos primeiros meses de pastoreio, e um eletricista estava mexendo em uma tomada, e ele estava abaixado, e eu cheguei para ele e disse: olha, essa tomada é um pouco mais para cá. E aí ele olhou para mim e disse: o pastor disse que era aqui. E eu disse: sou eu o pastor. E aí ele parou tudo, olhou para mim, e ele olhou de cima a baixo 3 vezes. E depois ele perguntou: o pastor? E eu disse: sim. Não é o pastor dos jovens, não. O pastor Edilson? E eu disse: sim, o pastor Edilson. E aí ele disse: é porque eu pensei que o pastor Edilson era alguém mais, talvez mais barbudo, ele quis dizer, mais barrigudo, mais senhor, mais experiente de idade. Porque você já parou para pensar que todas as vezes que Deus nos dá um plano, que Deus nos dá uma visão, tem alguém que vai achar que você é jovem demais, tem alguém que vai achar que você é velho demais, tem alguém que vai achar que você é sério demais, tem alguém que vai achar que você é brincalhão demais para fazer isso, tem alguém que vai achar que você é inexperiente demais para fazer isso, tem alguém que você vai achar que você já é vivido demais para poder fazer isso, tem alguém que vai achar que você não sabe falar, tem alguém que vai achar que você sabe ou fala demais, mas o importante não é o que as pessoas estão achando sobre você, o importante é o que Deus falou que você vai fazer. E quando Deus te dá uma visão, por mais louca que possa parecer, por mais improvável, por mais impossível, guarda isso, Deus vai levantar escudeiros para a visão que Ele te deu. Nós éramos cerca de 130 pessoas naquela igreja, naquela época. Hoje somos uma igreja de mais de 2.700 pessoas. Mais de 50 outras igrejas debaixo da supervisão daquela igreja em Petrolina. Mas nós não tínhamos ainda dimensão, nós não tínhamos recursos financeiros, nós não tínhamos muita gente apoiando, nós só tínhamos uma coisa: visão. Aleluia! Eu não quero o dinheiro, eu quero visão. Porque a visão traz o dinheiro. Não, eu não quero pessoas, eu quero uma visão, porque uma visão de Deus vai trazer as pessoas. Não, eu não quero uma ideia, eu quero uma visão de Deus, porque a visão vai trazer as ideias certas.
Eu estou falando com pessoas que já têm uma visão queimando em você. Você não sabe ainda como vai ser exatamente, você não conhece todo o processo, mas você não precisa conhecer todo o processo. Você só precisa ter certeza que aquele que te chamou foi o Senhor. Porque se Ele chama, Ele é fiel para cumprir. Aleluia. Jonatas disse, vamos subir. E eu gosto da frase que aquele escudeiro diz. Vamos ler de novo a resposta dele, porque talvez seja a sua resposta para esses dias. E enquanto alguns vão estar dizendo, caia na real, deixa eu dizer algo para você, realidade nunca mudou nada. A realidade só diz como as coisas estão. Pastor, mas a gente está recém saindo de uma pandemia, a gente está no meio de uma guerra. Você já parou para perceber que em qualquer momento da história, o mundo vai ter a sua guerra favorita para escolher? A sua crise favorita para escolher, a sua pandemia favorita para escolher, sempre vai ter algum motivo para você não fazer nada. Sempre vai ter algum motivo para você ficar calado, sempre vai ter algum motivo para você ficar parado, sempre vai ter algum motivo para você baixar a cabeça. Mas o Senhor continua colocando visão dentro de você. O Senhor tem uma visão para essa igreja. Aleluia, aleluia. Então olha a resposta que o escudeiro diz. Disse o escudeiro, faze tudo o que tiveres em mente, eu irei contigo. Sabe, quando nós apresentamos pela primeira vez o projeto da nossa igreja, nós estávamos num auditório que cabia talvez 200 pessoas, 200 e poucas pessoas, e o Senhor nos levou para um espaço onde se caberiam mais de 1000 pessoas. Nós estávamos numa igreja que financeiramente não tinha uma grande capacidade naquele momento para fazer grandes projetos, e eu lembro que quando eu apresentei pela primeira vez, eu não ouvi muitos aleluias. Eu vi algumas pessoas olhando em silêncio. Eu imagino que algumas pessoas pensaram, esse guri está doido. Eu acho que ele não tem noção do que ele começou a pastorear. Eu acho que ele não tem noção de onde ele está. Uma vez alguém chegou para mim nesses dias e disse, pastor, o senhor ainda não entendeu. Nós estamos num país pobre, que é o Brasil, e nós estamos na região mais pobre desse país pobre, que é o Nordeste. E na região mais pobre dessa região mais pobre, que é o sertão do Nordeste do Brasil. Mas o meu Deus é aquele que te abençoa na cidade e no campo. Ele é o mesmo Deus. Ainda que o lugar seja diferente, ainda que o povo seja diferente, Ele é o mesmo Deus. E sabe, Ele gosta de usar as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ele gosta de usar as coisas que não são para confundir aquelas que são. Ele gosta de fazer de uma forma diferente. Deus ama usar alguém que os teólogos acham que é incapaz para demonstrar que Ele pode surpreender. Aleluia. Usando os que não são para confundir os que são. Lá estava Jonatas com o escudeiro e ele disse, faze o que tiveres em mente. Aleluia. Você está preparado para essa igreja poder dar novos saltos? Talvez eu esteja falando com alguns aqui, que vão simplesmente dizer, eu estou alinhado, não importa qual vai ser o passo. Porque nós estamos falando de expansão. Aleluia. Eu gosto disso, porque tem alguns bem animados e tem outros mais assustados. Aleluia, mas eu queria que você olhasse para o seu vizinho e dissesse para ele, meu irmão, chegou o tempo de expansão. Que homem louco, subir sozinho com um escudeiro para enfrentar um exército. Onde é que isso vai dar? Vamos ler a história e vamos descobrir onde é que isso vai dar. A Bíblia diz, versículo 11. Então os dois se deixaram ver pelo destacamento dos filisteus. Então lá vai, filisteus aqui, povo de Israel aqui. Acampamento, se preparando para a guerra. Lá vai Jonatas subindo com o seu escudeiro do lado. E de repente, a Bíblia diz que enquanto eles estão subindo aquela montanha, os filisteus enxergam eles. Vamos ver o que é que acontece aqui. Leia comigo. Se deixaram ver pelos destacamentos dos filisteus que disseram, vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. E gritaram para Jonatas e seu escudeiro, subam até aqui e lhes daremos uma lição. Diante disso,
Jonatas disse ao seu escudeiro: siga-me, o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então você não entendeu. Você dá aleluia porque você não é o escudeiro que estava com Jonatas naquela hora. Você dá aleluia porque você já sabe o final da história. Mas o exército disse para 2 homens: subam aqui para vocês verem uma coisa. E aí Jonatas, diante daquela afronta, você sabe que pessoas visionárias têm algum botão dentro delas que faz com que elas fiquem ainda mais ativadas quando elas são afrontadas. Quanto mais parece que não vai dar certo, quanto mais parece que o diabo está apertando, quanto mais parece que vai ser uma vergonha, você diz: esse é um sinal que Deus está envolvido no negócio, porque Deus nunca chama você para fazer algo pequeno. Pastor, por que Ele nunca me chama para fazer algo pequeno? Porque se você faz na sua força, você chega lá, você olha para trás e você diz: eu sou bom mesmo. Eu sou desenrolado mesmo. Olha, eu sou rico mesmo. Olha, eu sou inteligente mesmo. Olha, eu sou bem relacionado mesmo. Mas quando o Senhor aparece andando sobre as águas, e Ele diz: vem. Não importa quão desenrolado você é, não importa quão inteligente você é, porque existe curso para navegação em águas turbulentas, mas não existe curso para andar sobre as águas. Não importa quantas pessoas você conhece, ou você confia numa visão de Deus e você sai do barco, ou você vai continuar vivendo o natural e a mediocridade o resto da sua vida. Mas eu estou chamando pessoas essa manhã que vão sair da aldeia, nem que o Senhor precise pegar você pela mão. Eu estou falando com pessoas que vão pular do seu barco, nem que você precise andar sobre as águas. Pedro começou a pisar, e quando nós temos uma visão, o processo é o mesmo. O Senhor diz: vem, parece que é impossível, parece que as coisas apertam ainda mais. Ah, pastor, logo quando eu disse que ia fazer, parece que o diabo soube e começou a atacar mesmo. Você ainda acha que é uma coincidência? Todas as vezes que o diabo se levanta contra uma visão de Deus, eu digo para ele: diabo, você já sabe, você está apenas deixando o testemunho mais bonito no final. A história vai ficar ainda mais bonita, você vai ser ainda mais envergonhado, e essa pedra será um degrau, para que a gente possa subir para aquilo que Deus nos chamou para fazer. Lá está Pedro sendo convidado para andar sobre as águas. Aqui está você sendo convidado para ir a uma visão que parece loucura. E aí você decide sair do barco, pisa a primeira vez sobre as águas, e você começa a experimentar uma provisão que você não tinha dentro do barco. Começa a chegar recursos que você não tinha antes, mas eles só vieram por causa da sua obediência em dizer sim a um chamado de Deus. Por quê, pastor? Porque Deus sempre te chama para fazer algo que você só fica pronto quando começa. Se você não começar, a capacidade não vem. Jesus disse a Pedro: vem após mim e eu vou te fazer um pescador de homens. Se Pedro fosse o que alguns crentes são hoje, Pedro iria dizer: me faz primeiro e depois eu vou. Mas ele diz: não, vem e eu vou te transformar no caminho. Ou você dá o passo de fé e experimenta a minha provisão, ou você vai ficar no barco o resto da sua vida. Aleluia. Se você não andar em fé, se você não for ousado o suficiente para crer em uma visão grande de Deus para a sua vida, alguns até vão te chamar de sábio, vão te chamar de prudente, vão te chamar de realista. Você só não vai mover muitas montanhas, porque a natureza da fé verdadeira é assim, ela agride quem fica parado. Quando você anda em fé, você insulta o incrédulo. Quando você anda em fé, você afronta aquele que não crê no poder de Deus. Então eu já estou te advertindo: se não quer ser criticado, não fale nada, não faça nada, não seja nada. Eu imagino algumas pessoas olhando para Pedro e dizendo: ele está louco, ele vai andar mesmo sobre as águas, ele pensa que ele é Jesus. Eu imagino alguns pescadores dizendo para Pedro: ele está louco, ele vai para as águas fundas, tentar pescar agora, depois de tentar a noite toda sem apanhar nada. Se você não consegue ouvir algumas pessoas se chamando de loucas, você não está pronto para ser um escudeiro. Aleluia. Mas Pedro pisa sobre as águas,
E ele experimenta o sobrenatural porque ele decide sair do barco. E aí você pisa sobre as águas mais uma vez, na direção da visão que Deus deu a você. E você começa a experimentar recursos que você não tinha. Você dá mais um passo e você começa a experimentar um apoio de pessoas que não te apoiavam antes. Mas de repente elas estão começando a ajudar você. E aí você dá mais um passo sobre as águas e de repente você começa a ver coisas que você não via antes. E você pergunta, por que eu não enxerguei isso antes? E Deus diz, eu não vou mostrar isso para você dentro do barco, eu só mostro isso para aqueles que estão andando sobre as águas. E aí você dá mais um passo, você experimenta do poder, você experimenta do sobrenatural, e quando você chega até onde Jesus está, você vai olhar para trás e você vai dizer, tinha que ter sido Deus. E Deus vai receber a glória. E é por isso que Ele te chama para fazer coisas grandes. Porque Ele não quer que você faça nada que no final a glória volte para você. As pessoas vão dizer, rapaz, fala a verdade. Você não é inteligente assim para fazer isso. Você não é rico assim para fazer isso. Você não é tão bem relacionado assim para fazer isso. Fala a verdade, qual é o segredo? E você vai dizer, tinha que ter sido Deus. Vamos subir. E talvez o Senhor nos dê livramento, porque o Senhor é Deus para livrar com muitos ou com poucos. Diga comigo, com muitos ou com poucos. Diga comigo, com muito dinheiro ou com pouco dinheiro. Diga comigo, com muitas pessoas ou com poucas pessoas. Diga, minha confiança está no Senhor, que me deu a visão. Aleluia! Lá está o escudeiro subindo com ele, talvez para o lugar da sua morte. E agora o exército diz, venha, nós vamos dar uma lição a você. Mas como eu já disse, visionários, eles são despertados quando são desafiados. Quando você não tem uma visão, o desafio te intimida. Quando você não tem uma visão, o desafio te paralisa. Mas a visão é o combustível da persistência. Aleluia. Eu não sei quanto a você, mas eu sou movido à visão de alta octanagem. Aleluia, combustível de alta eficiência. O que é que alimenta você, pastor? Não é alguém dizendo eu estou contigo. O que é que alimenta você, pastor? Não é olhar para a minha conta bancária e ver qual é o número que aparece lá. O que é que alimenta você, pastor? Não é quantas curtidas eu estou recebendo nas redes sociais, ou quantos comentários positivos ou negativos. O que é que alimenta você, pastor? Uma coisa, bem-estar, servo bom e fiel. Você está fazendo aquilo que eu te chamei para que fosse feito. O exército avista, e então ele diz, olha lá, saíram dos buracos. Você já percebeu que ele sempre trata com zombaria os visionários? Você já percebeu como Golias tratou Davi? Por acaso eu sou um cão para você vir diante de mim com paus e pedras? Vou arrancar a sua cabeça, vou envergonhar você, vou envergonhar a sua família. O diabo sempre ataca com intimidação. Mas Davi disse, você vem a mim com espadas e com lanças, eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos. Você tem que saber em nome de quem você está indo. Você tem que saber em nome de quem você está subindo. Aleluia, vamos lá, siga-me. O Senhor os entregou nas mãos de Israel. Versículo 13. Jonatas escalou o desfiladeiro, usando as mãos e os pés, e o escudeiro foi logo atrás. Jonatas os derrubava, e o seu escudeiro logo atrás dele os matava. Naquele primeiro ataque, Jonatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens, numa pequena área de terra. Eu não sei quanto a você, mas se tivesse parado aqui já era um milagre. Porque a gente está falando já de 2 matar 20. 2 soldados não matam 20 soldados em condições normais. Algo já estava acontecendo, algum milagre já estava acontecendo. E tem gente que diz, mas eu não vou andar sobre as águas, e se eu afundar? Pedro afundou, mas quem mais andou? Aleluia. E tem gente que esquece da outra parte, porque Jesus estendeu a mão para ele, fez ele subir de novo, e adivinha quem veio andando sobre as águas com Jesus para o barco? Aleluia.
E daí, se como aquele cego que a gente falou ontem, você ficar um pouco de tempo cuspido e vendo homens como árvores? E daí, se por um pouco de tempo você afundar, se por um pouco de tempo você parecer louco, é só uma fase. Porque deixa eu dizer algo, eu aprendi um padrão na Bíblia. E eu vou te dar uma pérola aqui, que você pode descobrir lendo todo o Antigo e Novo Testamento, ou você pode descobrir com mais 5 minutos nessa ministração. Todas as vezes que Deus traz uma visão para o seu povo, para uma geração, para um líder, para uma pessoa, aquela visão, aquela profecia, passa por 4 estágios. Todas as histórias da Bíblia vão passar por esses 4 estágios. E eu quero que você preste atenção. Primeiro estágio, Deus dá uma promessa profética ao seu povo. Uma visão, uma profecia. E aí o tempo começa a passar. Segundo estágio, existe fraqueza, espera, provações, porque o tempo está passando. Terceiro estágio, talvez tenha ocorrido uma injustiça e a promessa parece ter sido roubada. Preste atenção nesse padrão. Eu vou ler de novo para você. Primeiro estágio, Deus dá uma promessa profética ao seu povo e o tempo começa a passar. Segundo estágio, fraqueza, espera, provações. Você já começa a ficar, será que é isso mesmo? Na hora que falou foi uma empolgação tão grande, mas será que é assim mesmo? Terceiro estágio, talvez tenha ocorrido uma injustiça e a promessa parece ter sido roubada. Ou seja, acontece um evento que você diz, não, agora não tem mais jeito não. Mas justamente quando acontece esse evento, que parece que não vai ter mais jeito, a história tem o 4º estágio, que é uma reviravolta. Quando tudo parece perdido, Deus vem e Ele intervém. Você precisa entender esse padrão em todas as histórias da Bíblia. Vamos olhar o exemplo de José. José, ele recebe uma visão de Deus, tem uma promessa, e aí o tempo começa a passar. E aí vem esperança, que começa a ser perdida, fraqueza, as pessoas questionam. José, ele é vendido como escravo pelos midianitas. Se você tira uma foto de José naquele momento, você diz, coitadinho de José. José é entregue na casa de Potifar, e ele é traído. A esposa de Potifar o engana e por causa disso ele é jogado injustamente na prisão. Se você tira uma foto daquele momento, você diz, coitadinho de José. E aí José vai para a prisão. E quando tudo parece que está afundando, porque ele ia ser governador do Egito. E agora ele estava na prisão do Egito. Quando tudo parecia que estava afundando, e se tirassem uma foto de José na prisão, esquecido pelo copeiro, esquecido pelo padeiro, as pessoas iam dizer, pobrezinho de José. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Tua vida não é uma foto. Tua vida é um filme. Pode ser que a foto agora não esteja bonita. Pode ser que não seja ainda exatamente a foto que você gostaria, mas é só uma cena. Olhe para o seu vizinho e diga para ele, o filme ainda não acabou. Aleluia. Talvez você só esteja na cena que você não gosta, mas o filme ainda não acabou. Parecia que José estava se afastando, mas sabe que prisão era essa? Essa prisão era justamente no palácio de Faraó. E aí um dia, de repente, e a Bíblia está cheia desses de repente. Eu quero dizer para você, os de repente de Deus só são de repente para quem está do lado de fora. Alguém vai dizer, de repente José foi chamado por Faraó. Imagina alguém lá no palácio. Ele vai dizer, rapaz, de repente Faraó teve um sonho, chamou José e agora José está governando. De repente José se transformou em governador. De repente para quem? Para José não foi de repente. Os de repente de Deus só são de repente para quem está do lado de fora. De repente aquela pessoa, de repente para você, não para aquela pessoa que estava estudando, que estava se dedicando, que estava se sacrificando. De repente aquela igreja cresceu. De repente para quem? De repente para o lado de fora, porque já tem escudeiros aqui que estão subindo os desfiladeiros e estão dizendo, certamente o Senhor nos entregou. Cuidado com como você entende os de repente. De repente Davi venceu Golias e se tornou rei, não. De repente, para quem não viu ele atrás das malhadas, de repente, para quem não viu ele vencendo o urso, para quem não viu ele vencendo o leão,
Quando tudo parece que está perdido, é porque o milagre está perto. Deixa eu dizer de novo para você entender. Vamos pensar um pouquinho nesse padrão. E aí depois, na sua casa, você lê várias histórias da Bíblia e você diz, é mesmo, tem esse padrão aqui. Primeiro, Deus dá uma promessa profética ao seu povo, mas aí o tempo passa. Segundo, a fraqueza, espera, provações. Terceiro, talvez tenha ocorrido uma injustiça, algo grave que parece afastar e acabar de vez. A promessa parece ter sido roubada. Quarto, quando tudo parece perdido, Deus intervém. Aleluia, aleluia. Perceba, quando Jonatas começa a matar aqueles soldados com o seu escudeiro, quando algo começa a se movimentar, a Bíblia diz que é gerado um tumulto. E eu quero que você leia comigo sobre isso. O versículo 15 afirma o seguinte, 1 Samuel capítulo 14, versículo 15, depois de nós termos 20 soldados filisteus mortos, a Bíblia afirma, então caiu terror sobre todo o exército, tanto sobre os que estavam no acampamento e no campo, como sobre os que estavam nos destacamentos, e até mesmo nas tropas de ataque. O chão tremeu, e houve um pânico terrível. As sentinelas de Saul, em Gibeá de Benjamim, viram o exército filisteu se dispersando, correndo em todas as direções. Então Saul disse aos soldados, diga comigo, soldados. Eu quero apresentar um segundo personagem aqui, no processo de uma visão. Porque toda visão começa com escudeiros. E os escudeiros pegam um projeto quando é apenas um projeto. E uma loucura. Mas algo começa a acontecer com aqueles escudeiros. E eu lembro quando apresentamos o projeto da igreja, como eu disse, muitos ficaram calados, muitos ficaram assustados, muitos questionaram. Mas alguns poucos disseram, eu acredito nessa visão. Alguns poucos disseram, eu vou subir com você de qualquer jeito. E as coisas começaram a acontecer. E quando o movimento acontece, os soldados se despertam. Porque soldado é diferente de escudeiro. O escudeiro pega uma visão e pega uma pessoa. Soldado gosta da guerra. Soldado quer ver o movimento acontecendo. Quando os soldados viram o movimento, olha o que a Bíblia diz. Saul disse aos soldados, contem os soldados, vejam quem está faltando. Quando viram que Jonatas e seu escudeiro não estavam presentes. Saul ordenou a Aías, traga a arca de Deus. Naquele tempo ela estava com os israelitas. Enquanto Saul falava com o sacerdote, o tumulto no acampamento filisteu ia crescendo cada vez mais. Então Saul disse ao sacerdote, não precisa mais trazer a arca. Não é interessante a história de Saul? Porque quando Saul precisa esperar a arca, ele diz, eu não vou esperar, eu vou lá e eu mesmo vou fazer o sacrifício. Mas quando Saul não precisava esperar a arca, ele diz, traz a arca para a gente ver se é de Deus. Não é interessante que tem pessoas assim, que quando você precisa de uma direção de Deus para fazer as coisas, você diz, não, eu vou fazer do meu jeito mesmo. E aí você erra, você sofre. Mas quando tem alguma coisa que Deus está fazendo, todo mundo está vendo que é um movimento de Deus. Todo mundo está vendo que é para você estar envolvido. Está lá você, eu vou orar para saber se é da vontade do Senhor. Mas o tumulto já estava acontecendo. O movimento já estava acontecendo e era de Deus. E aí Saul diz, não precisa mais trazer a arca, porque os soldados estavam pressionando para ir para a batalha. E aí a Bíblia diz assim, versículo 20, naquela mesma hora Saul e todos os soldados se reuniram e foram para a batalha. Agora guarda o que eu vou dizer aqui para você. Essa igreja está para dar um passo. E ela vai começar esse passo com escudeiros. A maioria dos escudeiros são os que estão aqui nessa manhã. Mas o movimento vai começar a acontecer na cidade. Aleluia. Guarda o que eu estou dizendo para você. O movimento vai começar a acontecer na cidade. E aí o Senhor vai começar a despertar os soldados. Os soldados não são aqueles que vão abraçar logo de cara. Os soldados vão começar a abraçar quando as coisas começarem a tomar forma. Quando a visão começar a tomar forma. Ainda tem uma batalha. Mas eles não vão pegar no começo. E vejam o que a Bíblia fala mais sobre isso. Porque aí você vai decidir em que grupo você se encaixa. Você pode escolher hoje ser um escudeiro. Você pode escolher esperar para ser um soldado. Ou, como a Bíblia diz, no
batiam em retirada, também entraram na batalha perseguidos. Eu vou chamar esse aqui dos escondidos. Você pode chamar eles dos disfarçados. Preste atenção aqui. Filisteus desse lado, povo de Israel desse lado, acampamentos de exércitos. Tinha um grupo do povo de Israel que olhou para eles e disse: rapaz, eu não sou doido não, lá tem mais soldado, lá tem mais arma, eu vou me disfarçar de filisteu, porque eu vou ser filisteu. Lá vem Jonatas subindo com os escudeiros disfarçados, estão olhando, dizendo: vai morrer, vai ser uma vergonha tão grande. Mas graças a Deus ele está do lado de cá. Começa o movimento, começa a confusão, rapaz, até que o menininho é esforçado, até que fez algumas coisas, mas vai morrer ali. De que adianta ser herói nessas circunstâncias? O tumulto começa a ficar maior, os soldados vêm, e eles continuam olhando, dizendo: rapaz, não é que a batalha é uma coisa séria mesmo? Não é que está acontecendo mesmo alguma coisa? De repente os filisteus começam a bater em retirada. Só quando os filisteus batem em retirada, a Bíblia diz que eles tiram os disfarces e começam a perseguir os filisteus que estão fugindo. Eles colocam as roupas de hebreus e aí começam a correr. Ei, é melhor vocês fugirem mesmo, porque o nosso Deus é Deus em cima, nos céus e embaixo na terra. Nosso Deus é poderoso, é bom vocês fugirem mesmo. É assim com toda visão. Ela começa com escudeiros e um movimento acontece, e aí os soldados são recrutados para abraçar essa visão. E tem gente que está do lado de lá, tem gente que já desistiu há um tempo e já disse: não, isso aí não dá certo não. Mas quando tudo está prestes a se concluir, essas pessoas vão chegar e dizer: pastor, eu sempre estive junto, pastor, o senhor sabe disso. Eu não estava esse tempo na igreja porque a melhor amiga da minha prima estava meio gripada, você sabe como é, não dá para ficar perto no momento desse, mas pastor, pode sempre contar comigo, a gente está junto e misturado, pastor. Agora deixa eu perguntar para você, de que grupo a gente precisa para fazer essa batalha ser vencida? Quem é que acha que a gente precisa dos escudeiros? Quem é que acha que a gente precisa dos soldados? Quem é que acha que a gente precisa dos disfarçados? E 80% não acha nada aqui. Vamos ler o que é que a Bíblia diz a respeito disso. Versículo 23. Assim como com o escudeiro lutando, com os soldados lutando, e com disfarçados que tiraram os seus disfarces, afugentando os inimigos, assim o Senhor concedeu vitória a Israel naquele dia. Você pode decidir o que você vai ser. Se você estava afastado e você quer voltar hoje para o que Deus tem a fazer nessa visão, você vai ser muito bem-vindo. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, pastor, se tanto o escudeiro, quanto o soldado, quanto o disfarçado precisa entrar na batalha, qual é a vantagem? É que um é o galardão do escudeiro, um é o galardão do soldado, e outro é o galardão do disfarçado. Pastor, mas por que a gente deve considerar esses disfarçados? Por que eu não digo para ele: você não acreditou no começo, agora a gente não precisa de você? Por que Jesus não disse ao ladrão na cruz, que olhou para ele e disse: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso? Por que Jesus não olhou para ele para dizer: agora? Por que você não disse isso nesses 3 anos e meio que eu estava pregando? Agora que está tudo perdido, você quer lembrar de mim? Não, você vai para o inferno. Foi isso que Jesus falou? Não, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por que é importante esse que acabou de tirar o disfarce? Porque ele vai fazer parte da vitória agora. E na próxima luta ele vai ser um soldado. E na próxima batalha ele vai ser um escudeiro. E é você, escudeiro, que vai transformar essa pessoa em soldado. É você, escudeiro, que está sendo chamado nessa manhã para transformar os soldados em escudeiros. Eu queria orar por você que entende que algo novo está para começar nessa igreja. E mesmo que você ainda não saiba o que é, pastor, eu não sei o que é, mas eu estou como aquele escudeiro. O que o Senhor colocar, eu estou dentro. Eu não sei como vai ser, eu não sei quando vai ser, eu não sei quanto vai ser,
mas Senhor, pode contar comigo. Eu quero que você fique de pé onde você está. Se você é essa pessoa, não vem fazer a média com o pastor, não vem fazer a média com ninguém, mas eu estou falando com pessoas que já entenderam a visão. Eu estou falando com pessoas que, assim como aquele escudeiro, qual é o nome do escudeiro de Jonatas? Quem sabe? Não apareceu. Você está pronto para entregar a sua vida por algo que talvez nem apareça o seu nome? Aleluia! Porque quando não importa quem vai receber o crédito, não há limite para o que a gente vai fazer. Eu estou falando com aqueles que vão se levantar como um só e vão conquistar o impossível. Levante as suas mãos para os céus, eu quero orar por você. Oh Pai, eu te agradeço em nome de Jesus, porque uma visão foi lançada para essa igreja, uma semente foi lançada, essa semente já cresceu, essa semente já expandiu, e chegou o tempo de partirmos para a conquista. Oh Senhor, nós estamos disponíveis de coração, e todos os que estão de pé nesse momento, fazem um pacto contigo, se consagrando, Senhor, a fazer aquilo que o Senhor tem para este tempo, para esta igreja, para esta cidade. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor livra com muitos ou com poucos, e aqui estão os poucos que vão conquistar os muitos. Oh Senhor, o Senhor faz com muito ou com pouco dinheiro, o Senhor faz com muitas ou com poucas pessoas, mas nós somos daqueles que subiremos, e um movimento vai acontecer nessa cidade, um movimento vai acontecer nessa igreja. Ei, os soldados virão, diz o Senhor, e aqueles que estavam escondidos, aqueles filhos pródigos que já haviam desistido da palavra da fé, eles vão tirar os seus disfarces, e eles vão vestir a sua identidade, e eles vão mais uma vez colocar para correr os filisteus, dizendo: nosso Senhor é Deus. Vamos adorar ao Senhor nesse lugar. Consagre ao Senhor esse momento, consagre ao Senhor essa estação. Faça como Caleb, que disse: vamos subir animosamente e possuir aquela terra por herança. Adore a Ele, aleluia. Oh, teme porque se eu estou guardado, porque